Tá vendo essa cicatriz aqui no meu braço? Foi quando eu tropecei correndo entre os túmulos às 3 da manhã, tentando fugir de algo que até hoje eu não sei o que era. Sou coveiro há 17 anos. E naquela madrugada de setembro de 2019, pela primeira vez na minha vida, eu senti medo de verdade dentro de um cemitério. O tipo de medo que faz você largar tudo e correr sem olhar para trás. E o pior, a voz que eu ouvi sabia meu nome completo, e me chamou 3 vezes. Hoje eu vou contar o que aconteceu naquela noite, e te garanto uma coisa. Você nunca mais vai passar perto de um cemitério depois das 2 da manhã sem lembrar dessa história. Antes de começar, se você curte histórias reais de quem trabalha nos bastidores da morte, deixa teu like agora, isso ajuda demais o canal. E escreve aí nos comentários de qual cidade você está assistindo. Quero saber se tem coragem de trabalhar num lugar desses. Beleza. Agora vem comigo porque essa história começa num lugar onde ninguém quer ficar sozinho. Setembro de 2019. Eu tinha acabado de aceitar fazer plantões noturnos no cemitério municipal da cidade. Olha, eu precisava de grana extra, a situação estava apertada em casa, e quando o administrador me ofereceu o turno da madrugada com um adicional de 40%, eu nem pensei 2 vezes. 40% a mais só para andar num cemitério vazio à noite? Achei que era dinheiro fácil. Como eu estava errado. O trabalho era simples. Das 10 da noite até as 6 da manhã eu ficava responsável por fazer rondas a cada 2 horas, conferir se todos os portões secundários estavam trancados, verificar se tinha algum sinal de invasão ou vandalismo. Nada demais. Sozinho, com uma lanterna potente, um rádio velho e um molho de chaves que pesava meio quilo. Nas primeiras 2 semanas foi tranquilo. Eu levava café numa garrafa térmica, escutava uns podcasts no celular, dava minhas voltas, batia o ponto e pronto. O silêncio era até relaxante. Só eu, as estrelas e uns gatos que viviam por ali. Achei que ia ser assim para sempre. Até aquela terça-feira, dia 17 de setembro, lua minguante, céu limpo, temperatura agradável. Eu lembro de cada detalhe daquela noite como se tivesse acontecido ontem. A primeira ronda foi às 10 horas. Normal. Portões trancados, nenhum movimento estranho. Voltei pra guarita, tomei um café, respondi umas mensagens. Meia-noite, segunda ronda. Mesma coisa. Tudo nos conformes. 1h30 da manhã, terceira ronda. Ainda tudo bem. Eu tava até pensando que ia ser uma noite tranquila, daquelas que você quase dorme na cadeira esperando o turno acabar. Aí chegou a 4ª ronda, 2h47 da manhã. Eu peguei a lanterna, o molho de chaves, travei a porta da guarita e comecei a caminhar pela ala oeste do cemitério. Essa é a parte mais antiga. Tem túmulos de 1920, 1930, algumas estruturas até mais velhas que isso. Mausoléus de mármore, estátuas de anjos com o rosto corroído pelo tempo, correntes enferrujadas. É bonito de dia, mas à noite aquilo vira outro lugar. As árvores são velhas, os galhos fazem sombras compridas no chão, e mesmo com a lua cheia, tem cantos ali que a luz não alcança. Eu tô andando pela trilha principal, iluminando os lados, conferindo os portões menores. Tudo fechado, tudo certo. O vento estava fraco, quase não mexia nas folhas. Silêncio total. Só o barulho dos meus passos na terra e o farfalhar ocasional de algum bicho noturno. Eu já estava acostumado com esses sons. Gato, gambá, às vezes um rato do mato. Normal. Mas aí eu escuto um som diferente. Um galho quebrando. Não foi vento. Não foi um bicho pequeno. Foi tipo alguém pisando em cima de um galho seco e grosso. Aquele estalo alto, sabe? Eu paro na hora. Viro a lanterna na direção do som. Ilumino entre os túmulos atrás de uma estátua de anjo, ao redor de um mausoléu antigo. Nada. Absolutamente nada. Penso comigo. Deve ser um cachorro. Ou um gato grande. Talvez até um guaxinim. Tem uns por aqui. Respiro fundo e continuo andando. Mais uns 50 metros à frente tem a cripta da família Medeiros. É uma construção imponente, toda de mármore cinza, com colunas nas laterais e uma porta de ferro pesada
cheia de ferrugem e aqueles detalhes trabalhados à mão que não se faz mais hoje em dia. A porta tá sempre trancada com um cadeado antigo. Eu passo por ali toda noite, confiro o cadeado e sigo em frente. Procedimento padrão. Só que naquela noite, quando eu tô a uns 10 metros da cripta, eu ouço uma voz. Baixa, sussurrada, mas clara. Claramente uma voz humana. E ela tá chamando meu nome. Marcelo. Meu coração dá um pulo. Eu paro no meio do caminho, lanterna na mão, e fico completamente imóvel. Penso que imaginei. Que foi o vento. Que foi o cansaço. Mas aí vem de novo. Mais clara dessa vez. Marcelo. Arrastado. Como se a pessoa tivesse falando devagar de propósito. Cara, eu trabalho com a passagem há 17 anos. Já vi muita coisa. Já fiquei sozinho em cemitérios dezenas de vezes. Nunca tive medo. Nunca acreditei em nada sobrenatural. Mas naquele momento, meu corpo inteiro arrepiou. A mão começou a suar na lanterna. Eu tento racionalizar. Deve ter alguém escondido. Algum malandro que pulou o muro para fazer vandalismo. Ou algum usuário que entrou para se esconder. Ilumino ao redor. Para frente. Pros lados. Para trás. Nada. Não tem ninguém. Ninguém visível. E a voz vem pela terceira vez. Marcelo. Vem aqui. Eu juro que foi isso. Vem aqui. E tava vindo da direção da cripta. Daquela porta de ferro enferrujada. Eu dou 2 passos na direção da cripta. Lanterna apontada diretamente para a porta. E a luz começa a piscar. 1 vez. 2 vezes. E apaga completamente. Escuridão total. Eu tô ali, parado no meio do cemitério, 3 horas da manhã, sem luz nenhuma. E aquela voz continua. Mais baixa agora. Quase um sussurro. Por que você não vem? Eu tô esperando. Eu começo a bater na lateral da lanterna. Bato 1 vez, 2, 3. Nada. Ela não acende. E é nesse momento que eu ouço passos. Não são os meus. São outros. Vindos da direção da cripta. Passos lentos, arrastados, como se a pessoa tivesse dificuldade para andar. Como se estivesse arrastando os pés no chão de terra. O som tá vindo na minha direção. Cada vez mais perto. Eu não pensei. Foi instinto. Larguei a lanterna no chão e corri. Corri o mais rápido que consegui, tropeçando em terra irregular, desviando de lápides que eu mal conseguia ver na escuridão. Meu ombro bateu numa estátua. Meu braço raspou num muro de pedra áspera. Abriu essa cicatriz aqui, mas eu não parei. Só corria. E enquanto eu corria, eu ainda ouvia aquela voz, mais distante agora, mas ainda chamando. Marcelo. Marcelo. Eu cheguei na guarita em menos de 3 minutos. Travei a porta, acendi todas as luzes que tinha lá dentro. Fiquei sentado numa cadeira de plástico tremendo, feito vara verde. O coração batendo tão forte que eu sentia na garganta. Peguei o celular para ligar para o administrador, para dizer que tinha acontecido alguma coisa, que tinha alguém lá dentro. Mas aí eu pensei, o que eu ia falar? Que ouvi uma voz me chamando? Que corri porque fiquei com medo? Iam achar que eu era louco. Ou pior, iam achar que eu estava inventando desculpa para abandonar o posto. Então eu fiquei ali. Não voltei para fazer a ronda seguinte. Fiquei trancado na guarita até às 6 da manhã. Quando o sol começou a clarear, eu travei a guarita por fora e fui direto embora. Não falei nada para ninguém. No dia seguinte, voltei pro plantão normal. Mas dessa vez, levei uma lanterna reserva e um rádio comunicador ligado direto com a administração. Durante uns 3 dias nada aconteceu. Pensei que tinha sido coisa da minha cabeça. Cansaço, estresse, sei lá. Mas na 5ª noite, aconteceu de novo. Mesma hora. 2h50 da manhã. Eu estava passando perto daquela mesma cripta e a voz voltou. Mas dessa vez não chamou meu nome. Dessa vez ela só disse uma coisa. Você voltou. Como se estivesse esperando. Como se soubesse que eu ia passar ali de novo. Eu não corri dessa vez. Parei. Respirei fundo. Iluminei direto para a porta da cripta. E juro por tudo que a porta estava entreaberta. Só uma fresta. Mas eu tinha conferido o cadeado no início da ronda.
Tava trancado. Eu tinha certeza absoluta. Me aproximei devagar. O cadeado continuava lá, fechado. Mas a porta tinha um espaço de uns 5 centímetros aberta, como se alguém tivesse forçado por dentro. Eu fiz o que qualquer pessoa sensata faria. Dei meia volta e fui embora. Mas no caminho de volta para a guarita, eu ouvi passos de novo. Só que dessa vez não eram atrás de mim. Eram do meu lado, caminhando junto comigo, no mesmo ritmo. Eu acelerava. Os passos aceleravam. Eu parava. Os passos paravam. Mas não tinha ninguém ali. Eu virava a lanterna para todos os lados, iluminava 360 graus ao meu redor. Nada. Só os passos. O som de terra sendo pisada. O som de alguém respirando. Uma respiração pesada, cansada. Quando eu cheguei na guarita, tranquei a porta e liguei pro administrador. Dessa vez eu falei. Contei tudo. A voz, os passos, a porta da cripta entreaberta. Ele ficou em silêncio por uns segundos e depois disse: Você é o 4º vigia noturno deste ano. Os outros 3 pediram demissão. Todos pelos mesmos motivos. Todos na mesma área. Todos perto daquela cripta. Ele me contou então uma história que eu não sabia. Que ninguém conta pros funcionários novos porque senão ninguém aceita o turno da noite. A cripta da família Medeiros foi lacrada em 1953, depois que a última pessoa da família foi sepultada lá. Mas segundo registros antigos, houve uma tentativa de roubo de objetos valiosos dentro da cripta em 1957. Alguém arrombou a porta, entrou lá dentro, mas nunca saiu. Encontraram o corpo do invasor uma semana depois, dentro da cripta, sentado no canto como se tivesse morrido de medo. Sem ferimentos, sem sinais de luta, só parado ali. Desde então, dizem que a cripta tem algo estranho, que não é só um local de descanso, que tem algo mais. Vigias noturnos relatam vozes, passos, portas que abrem sozinhas, sempre entre 2 e 4 da manhã, sempre na mesma área. E todos que trabalham à noite acabam pedindo demissão em menos de 2 meses. Eu terminei aquela conversa e pensei seriamente em pedir demissão também. Mas a verdade, eu precisava do dinheiro. Precisava daqueles 40% a mais. Então decidi continuar. Mas com uma condição. Eu não ia mais fazer ronda perto daquela cripta. Combinei com o administrador que eu pulava aquela sessão. Verificava as outras áreas, mas aquela ali ficava de fora. Ele concordou. Disse que enquanto os portões principais estivessem sendo verificados, tudo bem. E foi assim que eu continuei. Durante mais 2 meses eu trabalhei lá. Evitava a ala oeste depois da meia-noite. Fazia minhas rondas nas outras áreas, batia ponto, levava meu café. Mas eu sabia que tinha algo errado naquele lugar. E toda vez que eu passava minimamente perto daquela área, eu sentia um frio que não era do vento, um peso no peito, uma sensação de estar sendo observado. Até que uma noite, já no final de novembro, eu estava fazendo a última ronda antes do turno acabar, lá pelas 5:30 da manhã, quando vi alguém andando perto da cripta. Era um homem. Ou parecia ser. Vestia roupas escuras, andava devagar, meio encurvado. Eu parei e iluminei na direção dele. Ele parou também. Virou para mim. E mesmo de longe, mesmo com a luz fraca da lanterna, eu vi o rosto dele. Ou melhor, eu não vi. Porque onde deveria ter um rosto tinha só sombra, só escuridão, como se a luz não alcançasse aquela parte. Ele levantou o braço, apontou na minha direção e falou com aquela mesma voz que eu tinha ouvido semanas atrás. Você devia ter vindo quando eu te chamei. Eu não esperei para ouvir mais nada. Saí correndo de novo. Cheguei na guarita, peguei minhas coisas e nunca mais voltei. Pedi demissão no mesmo dia, por mensagem. Nem fui buscar o pagamento pessoalmente. Pedi para depositarem na conta. Hoje eu trabalho em outro cemitério. Turno da manhã. Das 8 às 5 da tarde. Luz do sol o tempo todo. E nunca mais aceitei fazer plantão noturno, nem por dinheiro nenhum. Porque eu aprendi uma coisa naquela noite. Tem lugares onde os vivos não deveriam estar sozinhos quando escurece. E aquela cripta é um desses lugares. Se você gostou dessa história,
ou se já passou por algo parecido, deixa teu like agora. Sério, ajuda demais o canal a crescer e me motiva a continuar contando essas experiências. E se você tem coragem de trabalhar num cemitério à noite, escreve sim nos comentários. Quero ver quantos corajosos tem por aí. Ah, e se inscreve no canal e ativa o sininho porque eu tenho muitas outras histórias para contar. Histórias que aconteceram comigo, com outros coveiros, coisas que a gente vê, mas que ninguém acredita. Então fica ligado que vem mais por aí. Valeu, e até a próxima.